Fala pessoal que gosta de uma boa história de cemitério ou filmes de terror. Tudo bem com vocês? Hoje começa a segunda parte da série Histórias de Cemitério. Então, se você quer ouvir boas histórias e se arrepiar com relatos, senta aí e aguarda depois da vinheta que eu tenho muita coisa para te contar hoje. Hoje vamos falar a respeito de um cemitério famoso e bastante próximo de nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul. O cemitério da Recoleta, que é um cemitério em Buenos Aires, muito famoso, com túmulos muito interessantes. O cemitério da Recoleta foi inaugurado em 1822 e lá tem pelo menos 6.400 túmulos. Mas talvez você se pergunte, o que tem de mais nesse cemitério? Na verdade, quando os turistas vão em Buenos Aires para visitar os pontos turísticos, costumam passar nesse cemitério para observar várias coisas. Bem, como ele foi inaugurado no século XIX, nesse tempo a Argentina tinha muitos recursos financeiros. Havia muitas pessoas com bom dinheiro, pessoas ricas, e estas, quando faleciam, não deixavam os seus túmulos serem túmulos simples, mas encomendavam estátuas muito famosas e colocavam nos seus túmulos para ficar de recordação. Artistas, não só de Buenos Aires, como também da Itália, eram buscados para fazer homenagens aos entes queridos falecidos. E uma das curiosidades do cemitério de Buenos Aires, o cemitério da Recoleta, é que os caixões eles ficam visíveis, sim, como se fosse numa prateleira, numa vitrine, onde aqueles que estão passando podem observar todos esses caixões. Mas nós viemos aqui falar sobre algumas das histórias mais famosas do cemitério da Recoleta, lá na Argentina. Por exemplo, observe esse túmulo aí. A princípio não parece nada demais, não é mesmo? Mas esse túmulo pertence ao Salvador Maria del Carril. Ele foi um importante político argentino, mas ficou reconhecido pelas constantes brigas com a esposa. Uma dessas brigas foi tão séria que eles ficaram 30 anos sem se falar. Imagine a vontade dessa mulher de discutir com esse homem. Bom, o que aconteceu? Depois que o Salvador morreu, ela mandou construir um mausoléu e colocou um busto dele virado para o sul. Depois, com os anos, ela também morreu. Só que ela deixou escrito, em testamento para que fizessem um outro busto para ela virado para o norte, de modo que os dois ficassem de costas um para o outro. Imagine, uma briga que continuou mesmo depois da morte. Agora, uma história bastante famosa e onde diversos turistas vão lá no cemitério da Recoleta para observar mais de perto é a famosa Evita Peron, que foi casada com Juan Perón e morreu em 1952, vítima de um câncer uterino. A Evita era uma mulher muito nova e era uma pessoa muito dedicada ao povo, cuidava dos interesses políticos do seu esposo, mas sempre olhava para o povo, para os necessitados, atendendo às reivindicações sindicais. Quando Evita morreu, muitas pessoas queriam se despedir dela. Portanto, o seu esposo a embalsamou para que todos pudessem ir até o enterro sem pressa. No entanto, 2 anos depois, para evitar que a Evita se tornasse uma célebre, uma pessoa quase santa naquele local, porque as pessoas vinham direto lá para ver ela, ele transferiu o corpo dela para a Itália, sob um nome falso, para que as pessoas não a reconhecessem tão prontamente.
Apenas em 1976, o corpo de Evita voltou para Buenos Aires e foi colocado nesse mausoléu que você pode ver aí da família Duarte, a família dela, e diz que está a 5 metros de profundidade o corpo de Evita. E sempre os turistas colocam lá flores em homenagem a ela. Algo interessante é que o que aconteceu em 1953, num tempo ainda da ditadura argentina, foi o irmão da Evita Perón, faleceu, chamado Juan Duarte. E um dos inimigos políticos, né, chamado, pelo menos ele era conhecido por esse título, Capitão Gandhi, ele foi até o cemitério sem permissão, sem autorização de ninguém, foi até esse mausoléu e lá decepou a cabeça do irmão de Evita, além de o seu dedo, e levou para o seu escritório. E lá ele guardou numa geladeira e mostrava para os seus amigos que iriam visitar. Na verdade, esse Capitão Gandhi, ele fez isso porque ele tinha certeza que o marido da Evita havia matado o cunhado. Então, para provar isso, ele levou a cabeça do Juan Duarte para a sua casa. Depois, né, teve que responder isso na justiça. Coisas que você encontra lá no cemitério da Recoleta. Mas um caso muito interessante, também muito bonito, é uma história, uma amizade canina que surgiu. Em 1970, uma mulher chamada Liliana Crociati morreu num acidente trágico, numa avalanche, quando ela estava na Áustria. A Liliana estava, na verdade, já recém havia casado, né, com seu esposo, e estava passando as férias lá na Áustria, esquiando. E ela, em lua de mel, já estava deitada com seu esposo de noite quando ocorreu essa avalanche. Ele sobreviveu depois no hospital, mas ela faleceu. Segundo a lenda, o seu cãozinho foi encontrado morto nesse mesmo dia debaixo da cama dela. Quando as pessoas souberam da morte de Liliana, eles todos se juntaram e, ao chamar o cachorro, viram que o animal estava morto. Então, o pai dela decidiu construir um mausoléu com o formato por dentro do quarto dela. E porque ela tinha muita amizade com este cão. E mandou também fazer, né, construir, naquela época, uma estátua que mostrasse a representação de uma jovem com um vestido de noiva, um anel no dedo e junto o seu cãozinho, chamado de Sabu. Bom, na verdade, a própria família diz que o cão não morreu naquele dia, morreu muito tempo depois. Porém, a lenda, né, diz que ele morreu no mesmo dia que ela. Mas a verdade é que havia uma amizade muito forte entre a Liliana e o Sabu. Por isso foi construído essa estátua tão bonita que vocês podem ver. E notem que o focinho do cachorro, ele já está gasto, porque as pessoas costumam passar a mão no focinho pedindo boa sorte e dizem que dá certo. Outra história muito interessante do cemitério da Recoleta é a respeito de uma jovem chamada Rufina. Sim, dizem que Rufina foi a jovem enterrada viva. Ela foi encontrada morta aos 19 anos e a causa da morte foi dada como um ataque cardíaco. Porém, tudo indica que o que ela teve foi a catalepsia, quando a pessoa parece que morreu, os órgãos não respondem, mas depois ela volta a viver. Por que se pode dizer isso, que ela foi enterrada viva? Porque dias depois, os funcionários do cemitério perceberam que o caixão havia se mexido e o corpo não estava mais na mesma posição que havia sido enterrado. Além disso, havia marcas de arranhões, tanto nas mãos, no caixão, quanto no rosto da falecida Rufina. E divulgou-se então a lenda de que ela teria sofrido catalepsia e morrido somente depois por asfixia. Segundo contam as pessoas, há uma estátua
né, da jovem abrindo uma porta, como vocês podem ver aí no cemitério da Recoleta, como se ela estivesse se livrando daquele caixão. É uma história bastante assustadora, não é mesmo? Mas acho que não mais assustadora do que a Dama de Branco. Sim, Luz Maria era uma jovem de 15 anos que morreu no ano de 1925, de leucemia. 5 anos depois, um cavalheiro da alta sociedade avistou uma jovem chorando próximo do cemitério da Recoleta. Ele então se aproximou dela e a convidou para tomar um café, algo que foi aceito por ela. No entanto, ao conversar com ela, ele se aproximou e deu um beijo. E nessa hora, ela saiu correndo em direção ao cemitério. Bom, isso aconteceu e ela, na pressa, né, talvez no susto depois do beijo, ela derramou café no paletó do rapaz. Passou algum tempo e ele estava procurando essa moça para saber como é que ela estava, porque afinal ela havia se assustado e havia fugido. E o moço, ele, ao tentar encontrar esta jovem, descobriu o seu paletó manchado de café numa tumba de mármore. E nessa tumba estava o rosto da moça da Luz Maria. Conta-se que os espíritos, quando andam pelo cemitério da Recoleta, deixam flores nas mãos da estátua de Luz Maria. É uma lenda muito recorrente lá no cemitério da Recoleta e até hoje há esse belíssimo túmulo conhecido como a Dama de Branco. Agora, você já pensou em desejar viver num cemitério? A gente sabe que cemitérios são como museus, com várias histórias, com arquiteturas, com estátuas. Não é só medo que se sente ao ir ao cemitério, mas alguém que trabalha no cemitério e desejar logo morar lá para sempre é algo estranho, vocês não concordam? Pois foi justamente isso que aconteceu com o chamado zelador do cemitério, chamado Davi Acheno. Ele era um funcionário do cemitério e sonhava assim em morar lá. Ele até economizou bastante dinheiro e viajou até a Itália com a ajuda do seu irmão para construir uma estátua, uma escultura bonita para sua própria lápide. Só que o que é interessante é que nessa escultura havia o ano da morte gravado, 1910. Mas como assim? Como ele saberia o ano da sua própria morte? Bem, quando as pessoas perguntavam isso a Davi Acheno, ele desconversava, não queria falar muito sobre o assunto. Mas a verdade é que, quando o túmulo ficou pronto, ele informou a administração do cemitério que não trabalharia mais ali. Despediu-se de todos e, ao voltar para sua casa, tirou a própria vida. Bem, a estátua, como vocês podem ver, retrata ele com seu uniforme de trabalho, segurando uma regadeira, uma vassoura e um molho de chaves. E sobre a tumba há o nome do seu irmão, o Juan Acheno, aquele que ajudou a fazer a estátua e a viagem até a Itália. Enfim, são várias histórias, algumas bonitas, outras curiosas e outras arrepiantes que existem no cemitério da Recoleta. Então, se você for a Buenos Aires, não esquece de visitar esse famoso cemitério. Agora, você já viu alguma aparição no cemitério? Diga a verdade. Algo que lhe causou medo? Bom, o vídeo a seguir de uma mulher que passou por isso conta exatamente uma história assim. Acompanhe. Havia morrido um ente querido nosso e nós viemos aqui no cemitério à tarde sepultá-lo. Então, quando nós entramos aqui no cemitério, já estávamos mais ou menos aqui por esse entorno, de repente eu olhei para ali, para aquela direção ali da capela, e vi uma freira muito sorridente que acenava para mim. Ela sorria e dava tchau, parecia estar querendo me cumprimentar. E eu cumprimentei, né? Uma freira de branco, muito risonha,
Só que no momento que eu cumprimentei pensando que ela era freira de uma escola onde eu estudei. Justamente pela roupa branca, que algumas freiras lá da minha escola também usavam essa roupa branca. Só que ao mesmo tempo que eu cumprimentei, eu percebi que talvez não fosse comigo, porque eram muitas crianças que estudavam ali. Não era só eu. Então eu pensei que não devia ser comigo. Poderia ser com uma pessoa que estava atrás de mim, que era funcionária dessa escola. Então eu virei para a pessoa e falei para ela: olha, a freira do lugar tal, do colégio, tá te chamando ali. E ela olhou e falou: mas que não tem ninguém ali. Ela falou que não tinha ninguém. E eu continuava vendo a freira acenando, sorrindo. Eu dizia: aquela senhora que tá rindo ali, que tá chamando, que tá fazendo assim com a mão. Ela dizia: não, mas não tem ninguém ali. E eu continuava vendo. Eu pensei que ela estava brincando comigo e eu resolvi ir lá chamar a freira. Só que quando eu cheguei lá, ela simplesmente desapareceu. E naquele momento eu não pensei que fosse uma visagem, não imaginei, porque para mim era uma pessoa normal. Muitos anos, mais de 20 anos depois, eu lembrei dessa história, conversando com alguns alunos, e resolvi vir aqui, porque eu lembrava onde era o local. E eu fui lá ver, exatamente no mausoléu onde ela estava na frente, que é um mausoléu de freiras mesmo. E depois eu descobri que eram também das freiras da escola onde eu estudava. E aí, o que você achou? Será mesmo uma aparição? E o que dizer daqueles que não acreditam nisso? Que não acreditam que exista assombrações e cemitérios ou que alguém possa ver? Bom, mesmo pessoas que não acreditam nisso e que até trabalham com corpos, com cadáveres diariamente, como os coveiros, podem ter histórias que realmente faz a gente pensar. Acompanhe o relato deste coveiro e me digam o que vocês acharam. Vamos falar sobre a tal assombração de cemitério. As pessoas perguntam muito, as pessoas que vêm aqui no cemitério, já viu alguma coisa, já percebeu alguma coisa diferente, entendeu? Eu vou contar um fato que aconteceu aqui, acho que foi em 2010, que eu estava encerrando meu expediente, eram umas 18 horas, mais ou menos, eu encerro o expediente às 18, meu horário aqui é das 6 da manhã às 18. Então eram umas 5h30, eu comecei a arrumar as coisas, fechar, guardar, dobrar as coisas para poder sair. Minha moto estava lá fora, estacionada. E já estava meio escuro, no mês de junho aqui, escurece cedo, 6 horas, 18 horas, a noite já está caindo. Então eu olhei lá para a parte que eu visualizo aqui, de onde eu fico, lá para o meio do cemitério, tinha uma pessoa em frente a uma sepultura. Eu não vi essa pessoa chegar lá. Eu olhei e visualizei ela lá, com a camisa social branca. Não dava para ver as feições, porque, igual eu falei, estava a uns 50 metros de distância e já meio escuro. Mas dava para ver que era uma pessoa, uma silhueta. Eu até pensei, pô, como é que essa pessoa chegou lá? Só via ela lá, não via ela chegando, não via ela caminhando, né? Mas tudo bem, é normal, as pessoas vinham, ficar em frente ao túmulo da família, contemplando, relembrando. Beleza. Aí eu falei, eu vou esperar ela ir embora para eu fechar o cemitério. Quando eu olhei para lá, não tinha ninguém mais lá. Falei, mas que coisa, o cara já sumiu, eu não vi chegar, nem vi sair. Sendo que para sair tem que passar em frente à porta da capela, para ir para o portão, e não passou ninguém. E o muro do cemitério tem 1 metro de altura, então eu falei, vai ver, pulou. Mas parecia ser uma pessoa, um adulto. O adulto não fica pulando no muro do cemitério, os adolescentes que fazem isso. Eu falei, foi embora, melhor, eu já vou embora. Quando eu tranquei a capela que estava caminhando para o portão, parou um carro em frente ao portão. Falei, caramba, gente chegando agora, na hora de fechar. Então tudo bem. 2 senhorinhas foram entrando, e eu fui caminhando para o portão em direção a ela, segurando meu capacete e atendendo ela, para atender ela, né? Cordialmente, gentilmente, como todo funcionário tem que atender as pessoas que vêm. Nós somos funcionários públicos, até bom que você que é funcionário público aprenda isso daí. Nós somos pagos para atender bem as pessoas, com gentileza, com cortesia. Isso não custa nada, é bom, entendeu? Então eu perguntei para elas o que eu posso ser útil para as senhoras. Aí elas falaram, nós viemos marcar um sepultamento para amanhã. Aí eu falei, tranquilo, só que hoje só me mostra onde é a sepultura, que amanhã
deixo as orientações para o coveiro do plantão para ele preparar o sepultamento, porque hoje eu não posso fazer mais nada, estou encerrando o expediente. Aí eu fui acompanhando elas em direção ao túmulo, para mostrar como é que está a situação do túmulo, para ver se está em condições aceitáveis, se está abandonado, como é que está. Aí elas foram entrando e eu fui seguindo elas, seguindo. Quando elas colocaram a mão assim, em cima do tampão do túmulo para mostrar em que túmulo que ia ser feito o sepultamento, era o túmulo que estava aquela pessoa parada em frente, entendeu? Aí veio assim aquela vontade de falar para elas, já tinha uma pessoa há uns 10 minutos atrás aí em frente a essa sepultura. Mas aí na hora veio assim, senti uma coisa assim, um alerta, falei assim, não, melhor não falar isso não. Que, sei lá, pode ser que eu tenha interpretado errado, mas não, era exatamente aquela sepultura. Tinha uma pessoa ali e era exatamente ali que elas queriam marcar o sepultamento para o outro dia, naquela sepultura. Aí eu conversei com ela, resolvi tudo, deixei tudo marcado, a hora do enterro, tudo resolvido, despedi dela e fui embora pensando naquilo. Falei, pô, mas que coisa, o cemitério tem 350 sepulturas, né? Justamente naquela que tinha uma pessoa olhando, contemplativa, é a que foi marcado o sepultamento. Tá? Aí eu fiquei buscando explicação para aquilo, mas tem coisas que a gente consegue explicação, tem coisas que não. Essa mesmo eu não consegui. Eu pensei, vai ver, era o túmulo errado, eu que me enganei, mas eu fico meio na dúvida, assim, eu deixo para vocês aí opinar, o que vocês acharam que poderia ter sido. Interessante, não é mesmo? Bom, estas são as histórias de cemitério, parte 2. No próximo vídeo, vamos contar novas histórias e outros vídeos a respeito de cemitérios estranhos e amedrontadores pelo mundo. Continua lá, seguindo e assistindo J Sobrenatural. Não esquece de curtir e compartilhar. Até mais.